A única palavra que eu tenho pra dizer pro filme da Branca de Neve é lixo. Não só como um live action daquele filme original antigo, mas também tentando ser um filme solo. Só pra avisar, esse vídeo aqui não vai ter spoilers, como se você se importasse muito com isso, né? Então bora falar de... Sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus Viana, você tá no Viana Verso, e uma coisa que eu tenho que já tirar da frente, por mais que eu já fui assim pro cinema sabendo de todas as tretas do filme, é o fato da Rachel Zegler não se parecer muito com a Branca de Neve. Isso não me incomodou. Eu sei que muita gente tem um pé atrás com ela, com razão, por todas as polêmicas que ela causou aí antes do filme, nas coletivas de imprensa e tudo mais. Ok, porém, muitas pessoas comentaram de que ela não se parecia com a Branca de Neve, que ela não era branca o suficiente, o figurino não estava muito igual. Vou falar a real pra vocês, por mais que esse filme tenha uma pá de problemas, esse não é um deles. A caracterização dela tá ok, você não se incomoda dela não ser exatamente igual com a Branca de Neve, por mais que ela é a principal do filme, tá ok. Existem outros pontos que são ruins e estragam totalmente o filme, mas esse aqui não é um deles. E aí a gente começa a falar dos pontos ruins, e pra mim um dos piores pontos possíveis são os anões. Você já sabe, primeiro falaram que não ia ter anões por toda a questão de tratar nanismo, blá blá blá, e aí trocaram por criaturas mágicas, saiu uma foto horrível lá com um monte de gente alta, puta nada a ver. E aí depois voltaram atrás, não, nós vamos fazer os anões só que em CGI. E a gente sabe que a Disney tá passando por momentos aí com o CGI bem em baixa. E não à toa você percebe muito no CGI desses anões. Cara, isso tá nojento. A gente fez até um vídeo aqui, react do trailer, já dava pra ver que tava monstruoso isso aí. E o filme é isso, cara. Os anões, a quem você deveria ter, assim, sabe, uma comédia em cima deles, eles são um alívio cômico do filme, eles são a parte em que você fica, caraca, que legal, até porque, se eu não me engano, uma das músicas mais importantes é aquela dos anões, cantando eu vou, e aí você tem aqueles anões bugados, parece que eles receberam um tilt, parece, sei lá, cutscene de jogo de Play 1, Play 2, sabe, coisa mal feita, porca, eu não entendo como alguém aprovou um negócio desse. Você não tem mais essa conexão que você tinha na animação com esses personagens, entende? E assim, falando do desenho lá, o original, querendo ou não, ele é um grande marco para a época da Disney. Fazer o que eles fizeram naquela época foi absurdamente incrível. Toda a animação, todo o filme, tudo que é feito, todos os efeitos do desenho pra época estavam muito à frente do tempo deles. E aí você comparar isso com a época de agora... Não, desculpa, parece que o filme atual destruiu toda a questão técnica do filme antigo. Pô, o filme atual é podre em relação a CGI. O filme antigo é incrível, você tem um grande contraponto entre os dois. E não falando só do CGI dos anões, mas falando de todos os efeitos especiais em torno do filme inteiro. Então você tem aí a ambientação, como a floresta, o castelo, parece tudo muito artificial. Eu acho que eles apelaram muito para aquela questão feliz e bonitinho, e tudo é tipo sol toda hora. Cara, ficou muito mal feito. Quando você tá vendo cenas ali com a Branca de Neve, perto do castelo, lá naquela região mais central do filme, você vê que as coisas são muito mal construídas, os efeitos são feios, parece que o castelo é feito de papelão, sei lá, parece que fizeram com mão, sabe? É muito falso, é muito tosco, ou seja, faz com que o telespectador não crie um vínculo com a história, de ficar pensando, caramba, olha que legal, nossa, que bonito, onde será que eles filmaram, olha, imagina o que eu faria se eu estivesse lá. Você não cria essa empatia pelo filme, na verdade te dá uma certa sentimento de, cara, tem alguma coisa errada aqui, eu só não sei o que é. Mas vamos lá, vamos com calma que a gente só tá no início do vídeo. Eu sempre gosto de separar para analisar um filme as três partes dele, que são o protagonista, o antagonista, vilã que seja, e o enredo. E vamos começar pelo enredo. A gente já sabia que o enredo seria
ajustado, trocado, incluído novas histórias. E particularmente, eu não acho isso ruim. Você pega o primeiro filme, ele é bem curto, a história dele é muito simples, você não dá certos espaços para outros personagens poderem crescer, para você explicar certas side histórias que necessitariam ser explicadas. Por exemplo, falar um pouco mais sobre por que os anões estão ali, a história deles, da onde eles vieram, ou algo nesse sentido. Ou contar a história talvez do príncipe. No filme original o príncipe simplesmente aparece em alguns momentos, desaparece, vai lá salvar a princesa, volta, beija a Branca de Neve e acabou. Então você não tem muita motivação desses outros personagens, senão a Branca de Neve e a Rainha Má. Eu acho que para esse filme aqui seria muito importante se você tivesse certos backgrounds e engrandecesse a história nesse sentido. O problema é que isso não acontece. A ideia do primeiro filme é que a Branca de Neve, ela é uma pessoa extremamente boa, exageradamente com coração bom. Até por isso que o espelho fala pra Rainha Má, olha, ela é muito bonita de coração, por mais que tenha a questão da beleza, ela também é muito boa de coração. E você, Rainha Má, nunca vai ser assim. Então, um dos maiores poderes da Branca de Neve é ser exageradamente boa, ter muita fé nas pessoas, gostar desse âmbito pessoal. E isso, querendo ou não molda ela, molda as pessoas em volta dela no desenho, tá? Então, quando ela chega na casa dos anões e ela começa a conviver com os anões, eles começam a mudar. Por mais que cada um tenha o seu perfil, o seu aspecto diferente, todos eles começam a ser pessoas, melhores, as melhores versões deles. Então o Zangado, ele deixa de ser um pouco zangado, o Messi, por mais que ele é Messi, ele começa a ter um pouco mais de coragem, coisas que você já vê que não tem logo no início do desenho. Ah, Matheus, mas isso é ridículo, que coisa tosca, que papo de criança. Pois é, jovem, o filme tem o primeiro público como crianças. E depois você tem algo mais contado para o jovem adulto, mas primeiro o filme foi feito para crianças. E é aí que começa o problema, porque quando a gente pula pro filme atual, ele começa a ser um filme muito para adultos. Ele conta muito sobre guerra de rico contra pobre, e começa a entrar muito em questões classes sociais ali dentro daquela monarquia que existe. Fala muito sobre política. Cara, política? Esse não era pra ser um filme pra criança? E você quer colocar política no filme? Tipo, saca só como é que as coisas funcionavam. A família da Branca de Neve dominava tudo ali com a monarquia deles, a monarquia bondosa. Aí chega a Rainha Má, troca tudo isso, pega o poder pra ela e praticamente não muda nada na questão da monarquia. Ela só para de dar torta pras pessoas. E aí todo mundo fica bravo. Ué! Outro ponto que pega muito pesado aqui pro enredo é em relação ao humor. Enquanto no primeiro filme você tinha várias cenas de humor, eu revi esses dias o filme, ele é muito engraçado. Você pega, tem cenas onde, por exemplo, o mestre, ele errava as palavras. Você se raja de rir. Chega uma hora que ele pega e fala assim, nossa, tem muita coisa acontecendo, o que farofa? Não, o que faremos? Tantas vezes que esse tipo de coisa acontecia, eu me rachava. O Dunga é muito engraçado na animação. E aqui nesse filme, a comédia é zero. Não tem comédia nenhuma no filme. Seja com a parte que deveria ter, que são com os anões, tanto com outras partes. Ou seja, esse filme de agora, ele descarta a história original, fala um monte de balela desnecessária que as crianças provavelmente não vão gostar e tira toda a essência boa do filme, que era a comédia, era a bondade da princesa, não tem mais nada disso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vilã, a Gal Gadot como a Rainha Má, que na minha opinião era o que podia salvar esse bendito filme, mas infelizmente isso não acontece. A Gal Gadot como uma imagem da Rainha Má tá legal, tá bonita e tudo mais, mas ela não salva o filme de jeito nenhum. A atuação dela, parece que deram um roteiro muito mal escrito pra ela. Ela tem lá uma cena de música que ela canta
E é muito vergonhoso. Você fica assim com uma cara de, cara, que coisa tosca, sabe? Umas coisas que não fazem sentido pra obra. Parece que, olha, precisamos dar um pouquinho de destaque pra Gal Gadot como Rainha Má, então dá aí um número de música pra ela, faz ela fazer umas perguntas toscas, faz ela achar que o filme tá indo pra um lado quando tá indo pro outro. Cara, é uma coisa muito vergonhosa. É literalmente a palavra que descreve a Gal Gadot nesse filme, é vergonhoso. Não pela atuação dela, a gente sabe que a mulher é incrível atuando, ela é muito bonita. O problema é que o roteiro entrega uma história porca pra ela. É tipo, cara, ó, faz essas cenas aqui. Ela deve ter olhado e falado, pelo amor de Deus, tá, eu vou lá e faço, sabe? Então você vê que não tem o espírito de um ser muito ruim, sabe? A ideia era pra ela ser uma pessoa muito má, pô, é a Rainha Má. E você não percebe isso nela. E aí a gente entra agora no pior dos pontos possíveis, infelizmente, que é a Rachel Zegler. Totalmente travada, totalmente, parece um robô no filme. Eu achei muito paradona, uma cara, desculpa, mas uma cara de bunda. Quase que o filme inteiro. Sabe quando você vê aquele filme do Crepúsculo e aquela menina tá com aquela cara neutra, sabe? Tem alguns momentos em que rola assim alguma música com ela e a menina canta bem, tá? Na hora que é pra ela cantar, a voz dela é incrível, ela canta bem. Mas na boa, a atuação dela tá fraca, tá porca. Não é que nem a atuação, por exemplo, da Rainha Má, que tá boa, mas o roteiro estragou com ela. Aqui, além do roteiro ser ruim pra menina, a atuação dela tá fraca, tá? Sabe quando a pessoa tá cansada? Sabe o que me parece? Parece aquelas pessoas que já estão cansadas de trabalhar e não aguenta mais e só quer ir pra casa. Então, essa é a Rachel Zegler nesse filme. Eu acho que depois de tantas polêmicas que ela passou, até mesmo durante as gravações, ela já sabia que aquilo ali não ia dar boa e ela já tava com uma cara de, pô, mano, quer saber, se quiser me demite, me joga fora, eu só vou fazer o filme aqui e vou embora, sabe? Tá fraco, tá ruim, tá mal feito. Eu sei que ela, a maioria das vezes, ela tem que atuar com CGI, ou seja, os anões não estão ali, os bichos não estão ali, quase nada tá ali. Então eu acho que até foi por isso que eles tentaram colocar mais pessoas, pessoa física mesmo, sabe, sem efeitos visuais, pra atuar com a menina, até porque senão a menina não se entrosava com o filme, não ia. Mas mesmo quando ela atua com as pessoas, seja lá do reino dela, enfim, é algo muito palha, sabe, aquela coisa tipo, ai, cara, o que eu tô fazendo da minha vida vendo esse filme? Entende? Sem spoilers, esses são os 3 pontos que a gente consegue tirar de Branca de Neve. Nota pro filme, nota 4. Tá? Não tem como dar uma nota maior do que isso, porque o filme é ruim, o enredo é podre, o CGI é tosco, parece um filme feito assim por pessoas dentro de casa, sabe? Com todo respeito, poxa, a Disney vai lá e gasta maior grana com esse filme, eu tenho quase certeza que ele vai flopar bastante, tá bom? Mas agora eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar o seu comentário, vamos conversar um pouco sobre isso, se inscreve no canal e não esquece de curtir esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo, até!